Hoje temos os camuflados. A título de ilustração, esse camuflado aí é muito utilizado para as unidades que trabalham com CDC, né, controle de distúrbio civil, porque pelo recorte da camuflagem, ele tem uma boa dissimulação em cortinas de fumaça somados ao ambiente urbano. Então, onde a gente tem um CDC, né? A gente tem um CDC mais em região urbana. Então, o camuflado ajuda muito. Só que olha que interessante também. Nesse prisma aí dessa foto, você tem a camuflagem que se mistura na cortina de fumaça em meio urbano. Mas você tem também uma padronização, uma uniformização da equipe para poder demonstrar força, volume, certo? A quantidade de operadores envolvidos aí gera peso. Então, quem está do outro lado vai olhar e vai falar assim: caramba, é muita gente, tá pesadão, não dá para continuar, não. Então, quando eu falo de uniformização e camuflagem, a gente tem que pensar nesses objetivos aí. Se eu quero me misturar ao meio e passar batido, ou se eu quero ter um somatório de tudo que está sendo visto para poder gerar força, ser uma expressão de força. A questão da expressão de força é, às vezes você pega poucos policiais, poucos operadores, mas todos bem preparados, identificados e padronizados. Quem olha rápido pensa aí, tá com um volume grande aí, o negócio é sério, beleza? É, O que é interessante também destacar na questão da uniformização é porque pensa comigo o seguinte: se eu tenho várias pessoas vestidas da mesma forma num determinado ambiente, quem não está daquela forma é diferente, perfeito? Então a população olha, por exemplo, uma força policial de CDC, que seja, olham de fora e fala assim, pô, aquele camarada tá com aquele, que tá com aquele, que tá com aquele, que tá com aquele, opa, tá tendo alguma coisa aí, tá tendo alguma ação policial, tá tendo alguma coisa diferente. Então isso gera até mesmo uma identificação visual e eleva o nível de segurança para que os terceiros envolvidos saibam que naquela região está tendo uma ação, tá? Ajuda a quem está envolvido nessa ação, ou seja, no caso aí os policiais, a identificar os seus pares, a fim de quê? De prestar um suporte mútuo, de fazer uma comunicação visual, uma comunicação por sinais, tudo isso daí. Se porventura algum desses policiais se dispersarem e tiver um mal súbito, forem atacados, qualquer coisa nesse sentido, quem estiver passando, quem estiver vendo o ocorrido já vai conseguir vincular, opa, aquele policial ou aquela pessoa que está uniformizada igual aos outros é porque faz parte da mesma equipe, faz parte do mesmo grupo, então estão juntos. Ou seja, essa identificação visual é importante. Existem vários tipos de camuflados. Eu pontuei alguns aí que não são nem muito corriqueiros, mas a título de troca de informação. A gente tem o tropical, que é muito característico do exército, por conta dos biomas aqui no Brasil. Já a longa data eles utilizam esse camuflado. O woodland, que é o camuflado anteriormente utilizado pelo exército americano. Depois eu vou falar um pouquinho dessa história aqui. O ACU, ou Army Combat Uniform, que é um camuflado digital pixelado, certo? Que esse pixelado ele foi desenvolvido por conta da tecnologia empregada para poder fabricar esses camuflados em mais larga escala. Também foi utilizado pelo exército americano. Uma parte, uma parte aqui no Brasil, quem utiliza é o BOP do Rio. Tem algumas outras forças também que utilizam, até tem uma Polícia Florestal também, eu não me recordo qual estado que utiliza.
Chocolate Chip e o Mapart Desert. São camuflados esses dois de baixo aqui, ó, muito utilizado em região de Caatinga, né, Cerrado, Caatinga. E olha que interessante essa foto. Essa foto aqui foi numa favela lá no Rio de Janeiro, onde aqui tem um operador do COT da Federal e aqui tem um operador da Core. Perceba o seguinte: se eu quero fazer uma ação dissimulada, oculta, velada, eu quero fazer uma infiltração no ambiente de favela, qual vestimenta que eu vou utilizar? Por questões óbvias, eu vou usar essa daqui, né? Porque eu quero fazer uma ação bem discreta. Então, eu quero me infiltrar na favela sem que me vejam. Beleza, eu vou tentar me confundir ali ao meio. Agora não, eu quero fazer uma ação na favela para poder mostrar que a polícia está presente e eu quero inibir que o usuário de droga suba para comprar droga, eu quero inibir que pessoal, os moradores não, né? Quero inibir que eles saiam dessa região da periferia e vá cometer crimes. Então, o que eu faço? Eu coloco forças bem identificadas para poder mostrar a presença policial e tentar trazer uma normalidade. Aí eu já poderia falar em usar o preto, beleza? O que que vai diferenciar aqui? O objetivo de missão, o que que se pretende fazer? Hoje em dia é muito difundido o multicam. O multicam é uma tecnologia que foi desenvolvida, foi criada por uma empresa chamada Cry Precision, a fim de que o exército americano, o governo americano gastava muito com camuflagem, com uniformes. Então, eles tinham, salvo me engano, 8 modelos de camuflados para as tropas. Aí imagina a logística e o custo que isso não gerava. Então, a empresa desenvolveu um camuflado que a composição dele seja mais versátil, tá? E padronizou-se o Multicam Standard. Tanto é que o nome é Multicam Standard mesmo, Multicam padrão, esse aqui. Quando é muito específico, quando é um bioma muito específico, uma ação muito específica, aí a gente pode falar na utilização de outras palhetas aí do Multicam. Esse Multicam Black é muito utilizado para quem trabalha com intervenção em presídios, por conta da quebra de silhueta do preto. A cor preta, durante um tempo, foi muito utilizado. Eu ainda acho até que deve ser utilizado, porque o preto ele traz uma carga de seriedade, de rigor muito grande, né? De mistério. Então, quando você via antigamente, né, aquelas tropas chegando todas de preto, tudo mais, gerava um certo mistério e dava um efeito psicológico bem interessante. Só que viu-se que o preto, ele no escuro, ele marca a silhueta, ele marca a silhueta humanoide do operador. Então, começaram a colocar uns rajados para poder fazer um pouco mais a camuflagem. E aqui, um camuflado que é esse Alpine, Multicam Alpine, que é para a área desértica, que desértica não, desculpa, para a área de gelo, que não é nem um pouco o caso aqui no Brasil. Olha esse gráfico apresentado pela empresa que desenvolveu o Multicam. Aqui na esquerda em cima, um multicam árido, para quem opera na área de deserto, cerrado. Aqui, área de gelo. E o tropical, que envolveria mais o verde. Quando a gente fala do multicam standard, olha aonde ele flutua. Ó, ele pega toda essa região. Então, a adaptação dele aos diversos biomas é muito melhor. Ou seja, redução de custo para o governo. Aqui no Brasil, existe um conselho das operações especiais da Polícia Civil que padronizou, obviamente, para aqueles que, na verdade, não padronizou, mas eles expuseram de maneira mais, como eu posso dizer, indicada,
o multicam padrão para todos os grupos de operações táticas da Polícia Civil, multicam standard. Por quê? Quando um operador sai de um estado e vai para o outro, vai estar uniformizado da mesma forma. Então, a identificação de volume, as características de emprego da operação e tudo mais vão ser comuns. Agora, é claro, tem estados aí que o bioma é muito diferente. Não vai se comportar tudo tão bem quanto num outro estado. Então, ficou a critério, mas foi uma sugestão de padronização. Sugestão seria, a palavra mais adequada para se usar. Aqui à esquerda nós temos o camuflado Woodland e aqui nós temos o Multicam Standard. Olha aqui o operador. Um aqui e outro aqui. Olha nessa região aqui, ó. Vou desenhar aqui a silhueta do operador. O pé dele vem aqui, aqui, ó. Como que camufla legal?